Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que nesse momento esteja tudo bem com você, com todos aqueles que lhe são caros. Eu sou o professor William II, nossa disciplina é o Direito Ambiental e nós vamos gravar agora a nossa última videoaula do conteúdo da AV1, tá bom? Nós estamos encerrando a nossa terceira unidade, que é o Direito Ambiental Constitucional. Qualquer dúvida, meus amigos, vão anotando aí, aproveitem para tirar no nosso momento de live, na nossa aula síncrona, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like. Tem alguma coisa que você não concorda, que a gente falou, tem alguma crítica, alguma sugestão, nem que seja de ordem técnica, por gentileza, deixa seu comentário aí embaixo. Se inscreve no nosso canal para que você possa receber as nossas aulas em primeira mão, tá bom? De qualquer maneira, agradeço a sua presença e sem mais delongas, vamos que vamos. Olha lá, nossa última aula nós falamos do artigo 225, falamos inclusive da sua classificação ou subdivisão por José Afonso da Silva, quando ele fala em norma matriz no caput, norma de instrumentos de garantia no parágrafo 1º, todos aqueles 7 incisos, e do parágrafo 2º até o 7º, até pedir para vocês corrigirem o nosso slide, nós temos normas de cunho específico, determinações sobre assuntos particulares. Aí nós vamos lá, no parágrafo 2º, nós temos mineração. 3º, aquele que cometer dano ao meio ambiente, responde civil, penal e administrativamente. Ok, professor. Depois a gente viu no parágrafo 4º, que fala da Amazônia, da Serra do Mar, da Mata Atlântica, do Pantanal Mato Grossense, que são bens nacionais, cuidado para não confundir com bens públicos, tá bom? Bens da União, bens federais, é uma nova categoria, ali que a gente pode inclusive colocar entre os espaços territoriais especialmente protegidos. Lá no parágrafo 5º, nós então temos a questão das terras devolutas. No 6º, a localização das usinas de energia nuclear, que deverão ter a localização delas deverá ser feita por lei federal. E o parágrafo 7º, o novato aqui, aquele que foi acrescido por uma emenda à Constituição, depois da polêmica sobre a vaquejada, constitucionalizando aqueles esportes praticados com animais que sejam tidos como bem de natureza imaterial da cultura brasileira. Tá bom? E aí, pessoal, a gente, para encerrar a parte do constitucional, inclusive já entrando na parte legislativa, nós vamos falar agora sobre a repartição de competências ou pacto federativo em relação ao direito ambiental ou direito ambiental federativo. Vocês vão entender isso. Por quê? Porque é aqui que nós vamos entender o que é da competência da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, enquanto ente híbrido ali, com natureza de estado e de município, e vamos entender também a divisão de competência legislativa e também executiva, tá bom? Para isso, principalmente no que trata o executivo, competências executivas, nós vamos também adentrar na Lei Complementar número 140, tá bom? Peço que vocês façam a leitura daqueles dispositivos que a gente for fazendo menção aqui, seja da Constituição, seja da Lei Complementar. A primeira, e em tese um pouco mais simples, é a questão da repartição de competências legislativas. Ok, vamos lá. Pessoal, eu quero que vocês entendam que existe uma regra, que é essa daqui que eu estou riscando para vocês agora na tela. Nós temos uma competência que, via de regra, para legislar sobre meio ambiente é concorrente. Nós temos duas exceções, uma competência privativa da União e eu não sei nem se seria certo colocar como exceção, mas nós temos um adendo a falar sobre a questão do município, tá bom? Vamos por partes. Peço que vocês leiam o artigo 24 da nossa Constituição. O caput vai dizer mais ou menos assim, eu não sei decorado, mas compete concorrentemente à União, aos estados, ao Distrito Federal legislar sobre
E aí é o primeiro fato que eu chamo a atenção de vocês. O município não está citado no caput do artigo 24. O que faz com que muitas provas de concurso cobrem do estudante uma interpretação sistemática e não literal desse artigo. Daqui a pouco eu chego no município, mas muitas provas de concurso colocam lá uma alternativa dizendo que o município não poderia legislar porque não está no rol do artigo 24. Cuidado, vamos deixar esse asterisco como eu já adiantei para vocês. Então vamos lá. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. E aí a gente vai lá no inciso 1. Muita gente esquece, muitos livros esquecem do inciso 1, mas dentro do inciso 1, entre outras coisas, nós temos o direito urbanístico. Ah, professor, mas o direito urbanístico tem vida própria, o direito urbanístico está muito mais relacionado nos dias de hoje ao direito administrativo. O próprio professor, esqueci o nome dele, o próprio professor Eli Lopes Meireles, que é um dos pais do direito urbanístico no Brasil, coloca como algo que nasceu dentro do direito administrativo, muitas vezes até mesmo como um sub-ramo do direito administrativo. A gente vai entender lá na leitura que muitas vezes se coloca dentro do direito econômico, que a ordem urbana está dentro da ordem econômica. Pessoal, confesso que todas essas leituras, todo esse conhecimento que talvez vocês já carreguem, já tenham, ou que teve o primeiro contato aqui comigo, são pertinentes, são importantes, mas vamos lá. Nosso meio ambiente, segundo o Supremo Tribunal Federal, interpretando a nossa Constituição, subdivide ali para questões interpretativas, didáticas, em 4 dimensões interconectadas, interdependentes: a natural e a artificial, a cultural e a laboral. Mas dentro da artificial nós temos o meio ambiente urbano e o meio ambiente rural. Pessoal, o direito urbanístico, com todo o respeito a todas essas teorias, e ok, reconhecendo inclusive a autonomia desse direito, trata especificamente de garantir a sadia qualidade de vida. Olha, mesma coisa que a gente fala no direito ambiental para tudo, só que a qualidade de vida na cidade, na urbe, tá bom? No meio ambiente urbano, se quiserem falar assim. Ora, se é da competência de legislar sobre o meio ambiente urbano, eu não posso deixar de dizer para vocês que compete também aí no que tange ao direito urbanístico, tá bom? Vamos lá, inciso 6, o inciso 6, a gente já fez essa leitura na nossa primeira aula de direito constitucional, ambiental, quando a gente pegou, abriu a Constituição, foi lá ver as 18 menções expressas ao meio ambiente. E aí, professor? Lá no inciso 6 tem assim: legislar sobre caça, pesca, não sei o que, não sei o que, não sei o que, meio ambiente e o combate à poluição. E aí quando a gente coloca um rol com um monte de coisa, que são detalhes de um tema, e aí depois a gente traz o tema como um todo, a gente lembra que é um rol exemplificativo. Então, fique patente, fique claro para todos vocês que o inciso 6 é um rol exemplificativo que tem um fechamento ali de uma maneira genérica. Olha, a regra geral é que legislar sobre o meio ambiente, sobre matéria ambiental e temas correlatos é concorrente da União, dos Estados e do DF, tá bom? Mais à frente, pessoal, nós ainda temos a questão do inciso, não é o 7, corrijam aí no material de vocês, é o 8. Ah, não, é o 7 mesmo, perdão. No inciso 7, que a gente está falando aqui para vocês, ok, tá certo, professor, é ele mesmo, se fala em patrimônio histórico e cultural, que aí a gente lembra de novo das dimensões, o meio ambiente natural, artificial, cultural. Dentro do cultural, nós temos o patrimônio cultural, ok, e o patrimônio histórico. Então, são nuances dentro do meio ambiente, segundo o próprio STF. Inciso 8, sobre a responsabilidade pelo dano ao meio ambiente, ao consumidor. Ok, mas está pelo dano ao meio ambiente. Então, nós temos aí no artigo 24
a regra geral no que tange a competência legislativa em matéria ambiental, tá bom? A gente chegou nos 10 minutos, vencemos o nosso primeiro bloco. Por gentileza, bebe uma água e volta rápido para que a gente dê sequência agora nas exceções quanto à competência legislativa.